Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Diário SA. Hoje a gente tem uma missão bem específica. Vamos mergulhar de cabeça no relatório gerencial de outubro de 2025 de um gigante, o Fundo Imobiliário XPLG11. E a ideia aqui, não é só listar os números, é tentar montar o quebra-cabeça. O XPLG11 parece que está no momento chave, sabe? Tentando provar que consegue ser enorme e ao mesmo tempo ágil. Exato. É a famosa luta do transatlântico contra a lancha. Então, vamos desvendar isso, começando pelo que mais brilha os olhos de qualquer cotista: o dinheiro pingando na conta. O relatório anunciou uma distribuição de 82 centavos por cota em outubro. Isso, um valor bem consistente, o que dá um dividend yield anualizado de 9,66%. O que, olha, não é nada mal. Pois é. Mas o fascinante aqui, o que eu acho mais interessante, é uma informação que está ali nas entrelinhas. O fundo tem um resultado acumulado e não distribuído de 2,69 por cota. Uau, 2,69 por cota, isso é bastante coisa. É quase o equivalente a uns 3 meses de rendimentos extras guardados, né? Mas, assim, isso é um colchão de segurança ou é um lucro que a gestão está segurando por algum motivo estratégico? Ótima pergunta. Na prática, é uma ferramenta poderosa para gerenciar expectativas, sabe? Esse valor não é recorrente, ele veio da venda do New Logist Fee. Ah, entendi. Então, ao não distribuir tudo de uma vez, a gestão cria essa reserva. Pensa nisso como uma carta na manga. Uma carta na manga, gostei. Exato. Se a receita de um mês for mais fraca, por qualquer motivo, eles podem usar uma parte dessa reserva para complementar a distribuição e manter aquela previsibilidade para o cotista. É um sinal de prudência, de foco no longo prazo. Faz todo sentido. Uma forma de evitar sustos. Mas, falando em sustos, o relatório também acende um alerta amarelo: a inadimplência. Sim. Atingiu 6,3% da receita de locação em outubro. 4 locatários envolvidos. Esse número já começa a incomodar um pouco, não? Incomoda? Sem dúvida, 6,3% é um número que exige um monitoramento bem de perto. Nenhum gestor gosta de ver isso. Mas o que diferencia uma gestão ativa é a resposta ao problema. E o relatório tenta dar essa resposta. Certo. Eles informam que a maior parte desse valor, o que daria uns 4,9 pontos percentuais, já tem uma sinalização positiva de quitação em breve. Sinalização positiva. Esse é um daqueles jargões de mercado que pode significar tudo ou, assim, nada. O relatório dá alguma evidência mais concreta ou é mais uma promessa para acalmar os ânimos? É uma desconfiança válida, claro. Eles não podem abrir os detalhes de uma negociação em andamento, né? Mas o fato deles especificarem o valor, 4,9 pontos percentuais, isso sugere que não é uma esperança vaga, sabe? Entendi. Indica que tem uma negociação avançada com um locatário específico sobre um montante definido. É diferente de só dizer estamos trabalhando para resolver. Mostra que o problema foi isolado e está sendo tratado. O risco existe, mas parece que está sendo gerenciado. Ok, então a parte financeira parece controlada, com essa reserva de lucros dando segurança, e um plano para inadimplência. Mas essa segurança toda depende da qualidade dos imóveis, né? O que exatamente tem dentro desse portfólio de 3,3 bilhões de reais? Olha, tem um verdadeiro império logístico. É mais de 1 milhão de metros quadrados de área construída. 1 milhão é muita coisa. Para ter uma ideia, estudar mais de 140 campos de futebol. E 96% de todo o patrimônio do fundo está ali, nos tijolos. E a força disso está em quem ocupa esses espaços. Os inquilinos? Exato. Leroy Merlin, Lojas Renner, Mercado Livre. Juntos, eles respondem por mais de 30% da receita. São inquilinos assim com uma saúde financeira muito robusta. A lista de inquilinos é forte, sem dúvida. Mas e a localização? O relatório diz que quase 48% da área está concentrada em São Paulo. Quase metade num único estado. Não é uma concentração de risco geográfico? Então, esse é o paradoxo do mercado logístico brasileiro. São Paulo é, de longe, o coração pulsante da logística do país. O principal mercado. Principal
Estar concentrado lá é, na verdade, estar posicionado no melhor lugar. O risco seria não estar lá. Mas, dito isso, o fundo não aposta tudo num só lugar. Tem presença em outros 5 estados: Rio, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Isso cria uma proteção, né? Se a economia de uma região desacelera, as outras podem compensar. Faz sentido. E dentro desses imóveis, a gente tem um mix de contratos: 55% típicos e 45% atípicos. E um tal de WEULT, o prazo médio dos contratos, de 5,2 anos. Traduzindo isso, o que significa para a estabilidade do fundo? Pensa no WOLT de 5,2 anos como uma previsão do tempo. Ele te diz que, na média, a receita do fundo está contratada para os próximos 5 anos. Dá um horizonte de tranquilidade. Entendi. E o mix de contratos é como ajustar o termostato. Os 45% de atípicos são um modo segurança. Contratos longos, feitos sob medida com multas altíssimas. Certo. E os 55% de típicos são um modo oportunidade. Permitem reajustar o aluguel para o valor de mercado com mais frequência, para capturar a alta do setor. É um equilíbrio bem interessante entre segurança e potencial de crescimento. Essa tranquilidade dos contratos parece ótima, mas não vale nada se o galpão estiver vazio. E o relatório aponta 2 casos que chamam atenção. Um CD em Americana, São Paulo, 100% vago, e outro em Seropédica, no Rio, com 37% de vacância. Aqui a coisa fica realmente interessante. Expõe uma fragilidade, certo? Exatamente. E é aqui que a tese da gestão ágil é colocada à prova. A vacância total de 4,4% é baixa, é saudável, mas quando você olha para esses 2 ativos, vê que eles são um problema. Um ponto de atenção. Um ponto de atenção. E a gestão sabe disso. O relatório sinaliza o plano. A primeira frente é a prospecção de novos locatários. A segunda, e talvez mais importante, é a menção à reciclagem de imóveis. Ah, então reciclagem não é só um termo bonito para venda. Quer dizer que a gestão pode estar preparando um plano B, que seria se livrar desses imóveis. Exato. É a gestão dizendo para o mercado: olha, nossa paciência tem limite. Se um ativo vira um problema crônico que drena recursos, a melhor estratégia pode ser vendê-lo, mesmo com algum prejuízo, e reinvestir o capital em algo melhor. E isso se conecta com aquela venda do imóvel MM2, né? Que o relatório relembra. Precisamente. A venda do MM2 foi a reciclagem pelo lado bom. Vender um ativo maduro para realizar um lucro enorme, aquele de 3,87 por cota. Sei. A possível venda do CD de Americana seria a reciclagem pelo lado da eficiência. Vender um ativo problemático para estancar a sangria. Uma gestão ágil tem que saber fazer as 2 coisas. Colher os frutos e podar os galhos secos. Perfeito. E falando em movimentos ousados, parece que a gestão está preparando a maior jogada da história do fundo. A 8ª emissão de cotas para captar 1,1 bilhão. É, gigantesca. E o objetivo é uma aquisição de 1,5 bilhão para comprar todos os ativos de outros 2 fundos, o RBRL11 e o RDIL11. Isso soa enorme, talvez até arriscado. É um movimento que define a tese do ponto de inflexão que a gente falou no começo. Não é um ajuste, é uma transformação. Uma mudança de patamar. Uma mudança de patamar. O risco é real. Integrar tantos ativos de uma vez é um desafio imenso. Mas a recompensa potencial é ainda maior. Se der certo, o XPLG11 não só cresce em tamanho, ele muda de escala, de poder de negociação, diluição de custos. É uma aposta de altíssimo risco e altíssima recompensa. Com toda essa movimentação, essa estratégia agressiva, fica uma pergunta no ar: como o mercado está vendo isso? Porque o relatório mostra que a cota fechou o mês a R$ 101,89, mas o valor patrimonial, o valor de livro, é de R$ 105,97. O que explica esse desconto? Essa é a pergunta de $1 milhão. O que os investidores não estão comprando nessa história? Pode ser lido de várias formas. Pode ser um mercado com receio da diluição que a nova emissão vai causar, sabe? Ok. Pode ser uma incerteza sobre a capacidade da gestão de integrar os novos ativos e resolver as vacâncias. Ou pode ser simplesmente o mercado dizendo:
Eu vejo seu plano ambicioso, mas eu quero ver os resultados antes de pagar o preço cheio. Me prove que você consegue. É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que o mercado negocia com esse pé atrás, a performance do fundo tem sido excelente. O relatório mostra que o retorno do XPLG11 superou o IFIX no mês, no ano, nos últimos 12 meses. Ele entrega mais que a média, mas é vendido por menos. E essa é a tensão central que o investidor precisa analisar. O desempenho passado foi fantástico. A questão é se essa performance superior se sustenta durante e principalmente depois dessa transformação toda. O desconto atual é uma oportunidade de comprar o crescimento futuro a um preço baixo ou é um sinal de alerta de que a complexidade vai aumentar? Certo, então, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse resumir os pontos-chave, quais seriam? Eu diria que são 4. Primeiro, rendimentos sólidos com essa reserva de lucros inteligente que funciona como amortecedor. Segundo, gestão ativa. Apesar dos problemas, demonstra ter um plano de ação. Terceiro, expansão agressiva, com essa aquisição que pode redefinir o futuro do fundo. E, por fim, um desempenho de mercado paradoxal, né? A cota com desconto, mas com uma rentabilidade histórica ótima. Perfeito. É a fotografia de um gigante em pleno movimento? Exato. Isso levanta umas questões importantes para quem acompanha o fundo, sabe? A integração dos novos ativos vai mesmo gerar mais valor ou só mais complexidade? A gestão vai conseguir usar a nova escala para resolver as vacâncias ou vai preferir vender os imóveis? E a pergunta principal? E a mais importante, essa aposta no crescimento vai finalmente fazer o mercado reconhecer o valor do fundo e eliminar o desconto? Ou vai ser o início de um período de gestão mais difícil e com resultados mais voláteis? Excelentes perguntas para ficarmos de olho nos próximos relatórios. E com essa reflexão, chegamos ao fim de mais uma análise aqui no Diário SA. Se você gostou desse conteúdo e quer se manter bem informado, não se esqueça de clicar em seguir para não perder os próximos episódios. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!